Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui nessa noite para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Vamos estar lendo a partir do verso de número 11. Será o texto para a nossa reflexão nessa noite. Eu sei que você conhece essa palavra. E desde já eu quero agradecer à irmã Jo, que nos convidou, ao pastor, pedir que Deus continue abençoando essa obra, esse trabalho. E o meu desejo nessa noite é que o Espírito de Deus fale profundamente ao vosso coração. Deus sabe qual é a necessidade da sua alma. E o meu desejo é que Ele fale com você, fale comigo, Ele fale conosco para a glória do nome de Jesus. A partir do verso de número 11, diz assim a Escritura, Lucas 7, a partir do verso 11. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgava-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Podem sentar. Eu creio que você já leu esse texto e você já ouviu mensagens sobre esse texto. Mas eu quero refletir com os irmãos nessa noite, fazendo uma análise literária sobre a vida dessa mulher. Quando eu me refiro à análise literária, a gente precisa olhar para a Escritura, a Bíblia Sagrada, como um texto. A Bíblia é palavra de Deus. Ela não contém, como diz alguns teólogos liberais, ela é palavra de Deus. Ela é uma palavra que, independentemente da situação dela, ela é palavra de Deus. Eu sei que você já ouviu dizer, a Bíblia fechada é um livro qualquer. E isso não é uma verdade. A Bíblia fechada é palavra de Deus, aberta é palavra de Deus. Isso aqui é um tablet. Se ele estiver desligado, ele é um tablet, a natureza dele. Se ele estiver ligado e estiver me transmitindo alguma coisa, continua sendo um tablet. Isso é a palavra de Deus. Ela é palavra de Deus fechada ou aberta, porque essa é a natureza dela.
E este texto que estamos analisando nessa noite está contido no Evangelho segundo Lucas. Você sabe que Lucas ele era um doutor e também um historiador. Quando Lucas escreve o seu evangelho, a gente sabe que ele escreve esse evangelho direcionado a Teófilo. Há duas posições a respeito desta afirmação. Acreditava-se que Teófilo era alguém da alta corte romana e que paga a Lucas para que fizesse aquela empreitada, descobrindo se tudo aquilo que realmente falavam a respeito de Jesus era verdade. E há outros estudiosos que pensam que Teófilos era um grupo de teófilos, amigos de Deus. E como o evangelho era perseguido, esse grupo não poderia ficar exposto. E esse grupo havia ajudado Lucas a escrever esse texto, bancado ele para que ele fizesse uma análise profunda, uma pesquisa de campo a respeito do que ocorrera com a bendita pessoa de Jesus. É muito provável que Lucas ele tenha entrevistado esta mulher, seu filho e alguns daquela multidão. Há alguns textos que a gente vai encontrar só em Lucas, e esse é um. Os demais evangelistas não falam a respeito desta viúva, só Lucas. E quem era Lucas, irmão? Lucas era um médico, um doutor. Claro, no período de Lucas, a medicina não era avançada como dos nossos dias. Ah, pastor, mas como o senhor sabe e pode ter referências ou inferências de que Lucas era um doutor? Quando os demais evangelistas se referem a determinadas doenças, eles falam de maneira simples. Por exemplo, quando Mateus vai dizer que a sogra de Pedro estava com febre, ele diz que ela ardia em febre, uma linguagem simples. Quando Marcos vai dizer, falando a respeito do mesmo texto, ele diz que ela estava com febre. Mas quando o doutor Lucas, ele examina o que ocorreu, ele diz que ela estava com a febre alta. E febre alta é uma linguagem médica. Por quê, pastor? Porque determinado nível de febre, você vai saber se aquela febre é bacteriana ou viral. Uma febre, por exemplo, 38,1, é uma febre que às vezes pode ser viral, principalmente em criança. Febre 38,5 acima e persistente pode ser resultado de uma febre bacteriana. Lucas sabia o que era isso. Lucas era um médico. Lucas conhecia vários tipos de enfermidade. Mas Lucas nunca viu ninguém curar como Jesus curava. Lucas no capítulo 7 aqui, ele vai abrir, e aqui entenda, é como se você estivesse vendo um filme e cenas vão se abrindo. Abre-se uma cena de um centurião, depois fecha essa cena, abre-se uma cena da viúva de Naim, fecha essa cena. Abre-se uma cena ali da história de João o Batista que está preso, fecha-se essa cena, e depois vai abrir uma quarta cena sobre a pecadora que unge os pés de Jesus. Então perceba, analisando isso, você vê que Lucas ele é detalhista no que ele está dizendo. Esse capítulo aqui, uma coisa é precedente de Lucas, querendo nos mostrar que Jesus está atuando no meio do povo. Lucas inicia o texto da viúva dizendo aqui, em dia subsequente, depois da cura do servo do centurião,
Depois do milagre que Jesus tinha operado simplesmente sem dizer uma palavra e crendo o centurião que se Jesus aonde estivesse, ele falasse, o milagre aconteceria. Lucas vai dizer, em ato contínuo, Jesus disse, vamos a uma cidade chamada Naim. Agora você imagina os discípulos olhando para ele e dizendo, mestre, mas fazer o que ali? Qual o propósito, qual o objetivo? E Jesus andava com seus discípulos e uma grande multidão. Aqui ainda me parece que não há separação entre os 12 e os demais. Está todo mundo andando junto. E Jesus vai até a cidade chamada Naim. É interessante que você saiba que a expressão Naim significa agradável ou prazer. O Salmo 133 diz, ó como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A expressão que aparece lá é Naim. Se um judeu dissesse a você, Naim Meod, ele estava dizendo, é um prazer conhecê-lo. Agora, como é que você pode entender que uma cidade que se chama prazer e agradável seria boa na ótica dessa mulher? Porque o texto diz que Jesus vai sem dizer nada a ninguém, mas Jesus tinha um propósito em estar indo àquela localidade. Irmão, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que está fazendo. Ele não anda aleatoriamente. Ele não anda por acaso, sem objetivo ou sem propósito. Se Jesus está indo ali, algo Ele quer fazer para o louvor e a glória do seu nome. Aí o texto nos informa que quando Jesus vai se aproximando da cidade, vem saindo da cidade um cortejo fúnebre. Observem o que Lucas deixa registrado. Vai saindo uma multidão e encontra-se com outra multidão. Vai saindo um grupo de pessoas trazendo um defunto. E Lucas não vai dizer o nome daquela mulher. O importante não é mencionar qual é o nome dela, qual é o nome do filho, mas ele vai dizer a situação que ocorreu na vida daquela mulher. Aquela mulher, outrora, ela já tinha saído da cidade para fazer o sepultamento de seu esposo. E agora está ocorrendo a mesma cena mais uma vez. Ela está tendo que sair da cidade para fazer o sepultamento, agora do seu único filho. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi se aproximando. Jesus foi se aproximando. Jesus foi se aproximando. Eu não sei se você entendeu, mas Jesus foi se aproximando. Lucas diz que quando Jesus chega perto daquela multidão, o verso 13 vai dizer, e vendo-a o Senhor. Irmão, esse termo aqui é muito forte. Esse termo aqui, escrito pelo Evangelho, é muito forte. E vendo-a o Senhor. O termo que Lucas escreve aqui é eidom. E não é olhar como você está vendo aqui a minha pessoa. O termo usado pelo evangelista aqui é Jesus fez um raio-x daquela mulher. Jesus viu a mulher por dentro e por fora. Jesus vê o que estava no coração daquela mulher, o que havia passado com ela, o quanto tempo ela já tinha enterrado alguém, ele sabia de tudo.
É a mesma expressão que João vai utilizar quando Jesus vai lá no tanque de Betesda. Jesus chega no tanque de Betesda e tem ali um homem que está há 38 anos naquela situação. E João diz, e vendo Jesus. Quem é que viu? Jesus. E Jesus sabia quanto tempo ele estava naquela situação. Sabe por quê, irmão? Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que vê, o Deus que sabe, o Deus que conhece. O Deus que os olhos dele são como chamas de fogo. E ele vê, ele prescruta, ele olha, ele sabe tudo o que está acontecendo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei de uma coisa. Jesus está te vendo. E Lucas diz, vendo a quem? Kyrios. Kyrios é a expressão mais alta de autoridade. Ele é Senhor. Quem é que estava vendo ali? Era Anás, era Caifás. Era um dos rabinos da época? Não. Quem está vendo é o Senhor, o dono de tudo, o dono de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, aquele que dá vida, aquele que tira a vida, aquele que faz o que Ele quer, aquele que do nada traz a existência. O Senhor estava no ambiente, vendo-a, o Senhor. Ele olha para a mulher e diz, não chores. E parece algo até contraditório. Porque, irmão, você dizer a uma pessoa que acabara de perder um parente, um ente querido, filho único, você dizer, não chores. Não existe isso. Agora é interessante que Jesus diz, não chores. Mas por que Jesus disse não chores? Irmão, quem está falando isso aqui para essa mulher, quem é? O Senhor. O Deus que se fez carne. E quando João vai dizer que Jesus se fez carne, a expressão usada por João, ele se fez sarx. Carne, como eu e você. Como diz o apóstolo Paulo, ele não usurpou o ser igual a Deus. Mas ele se achou numa condição de homem. Mas Jesus, como Deus, ele sabe o que é ter um filho único e perder. Deus sabe o que é isso, irmão. Deus sabe o que é ter um filho só e perder. E é por isso que Jesus está dizendo para aquela mulher, ei, não chores. Aí Lucas vai dizer que Jesus disse, não chores aquela mulher, e chegando-se, sabe por quê, irmão? Sabe por que ele diz isso? Porque ele é o único que pode chegar e chegar mais perto, saber o que você está passando, saber o que você está vivendo, saber lá no íntimo do seu coração o que você está sofrendo. Ele sabe de todas as coisas. Por isso Jesus se achegou àquele ambiente. Sabe por quê? Deus é o único que pode ter íntima compaixão, lá do profundo, lá dentro dele, das entranhas, ele sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo. Aí Jesus diz para aquela mulher, não chores. Chegando-se, ele para aqueles que estão levando o corpo do rapaz. O texto vai dizer que Jesus tocou o esquife. O esquife era uma espécie de urna
A qual era transportar do corpo naquela época, sem muito recurso. Era como um grande caixote, com hastes nas laterais, que se levava um defunto. Depois era depositado em uma urna. Mas aquilo era o meio de transporte. E entenda, nenhum rabino ousaria a tocar nenhum defunto. Mas Jesus não é qualquer um. Jesus coaduna com a sua dor. Ele sabe o que é sofrimento. Por isso que o João vai dizer, ele se fez carne e habitou entre nós. Eu não sei se você já entendeu o que é o fato de Jesus se fazer carne. Sentir o que você sente. Saber o que é sede, saber o que é fome. Saber o que é uma tristeza. Saber o que é a falta de alguém. Saber a dor de um luto. Ele sabia tudo isso. Eu sei que há pessoas que ainda não conseguiram digerir ou entender essa questão trinitária. A diferença da Trindade, abrindo um parênteses aqui, é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo. Eles são um. Mas ele se divide na koinonia, na história da salvação, ele se divide. Os três são um. Mas os três têm personalidade. Aí você me perguntaria, mas pastor, o que é isso? O que é ter personalidade? É ser pessoa. O que é ser pessoa, irmão? Pessoa é quem tem consciência de si mesmo. Sabe quem é, sabe de onde veio, sabe quem são os seus parentes. Se você colocar um animal de frente a um espelho, aquele animal, às vezes um cachorro, ele vai latir, porque ele não sabe quem é que está ali do outro lado. Você sabe, porque você é pessoa. E o Pai, o Filho e o Espírito são um só, mas em três pessoas distintas. A única coisa que muda em Jesus, do Pai e do Filho, do Pai e do Espírito, é que Jesus tem corporeidade, ele se fez carne. Aí você me perguntaria, mas pastor, qual a diferença? Jesus está hoje lá no céu e ele não tem mais carne, ele continua tendo carne. Sabe por quê? Ele é nosso representante legal. E se ele não tiver a mesma carne que eu e você, ele não pode nos representar. Por isso que ele está diante do Pai e ele nos representa, sabendo o que é sentir dor, sabendo o que é sentir fome, sabendo o que é sentir sede, sabendo o que você passa no seu dia a dia, sabendo que é a luta com os filhos, sabendo que é a luta de perder alguém, sabendo que é as lutas do dia a dia, sabendo que é morar na nação brasileira. Jesus sabe de tudo, porque ele te conhece e me conhece. É só por isso que ele está dizendo para ela, não chora não. E aí ele para quem está levando o rapaz ali. Aí ele diz para a mulher, sem muitas palavras, eu vou te mostrar por que eu estou falando para você parar de chorar. Eu vou te mostrar por que agora, nesse momento, você pode parar de chorar. Jesus para o cortejo, olha para o rapaz e se dirige a ele com uma palavra. Jovem, eu te digo, levanta-te. E o texto de Lucas vai dizer que aquele rapaz, ele senta-se e começa a falar. Ele sentou-se e começou a falar, e você não acha estranho? O rapaz se levantar e começar a falar? Você não acha estranho? Por que Lucas relata isso? Irmão, Lucas é médico. Lucas está trazendo ali uma análise de alguém que ressuscita dos mortos. As evidências levantou e falou, está vivo.
levantou, falou, está vivo. Outra coisa, a voz daquele rapaz tinha calado-se dentro da casa daquela mãe. A voz daquele rapaz tinha se calado dentro da casa. O sentimento daquela mãe é: eu não vou ouvir mais a voz do meu filho. Eu não saberei mais quais as palavras dele. A única coisa que vai ficar gravada é aquilo que aconteceu no passado. Não ouvirei mais a voz. Só que quando Jesus dá uma ordem, o rapaz levanta e começa a falar. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu vou trazer de volta aquilo que você perdeu. Eu vou devolver aquilo que foi tirado de você. Eu vou restituir. E Jesus, tomando pela mão, restitui até a sua mãe. Ele é o único que pode te devolver aquilo que foi tirado de você. Ele é o único que pode dar vida a quem estava morto. O interessante é que há uma questão literária que a gente chama de polifonia. O que é isso, pastor? Polifonia são as várias vozes que se apresentam no texto. Aqui aparece a voz de Lucas, o escritor. Aqui aparece a voz de Jesus dando ordens. Aqui aparece a voz do jovem que se levanta. E aqui aparece a voz da multidão, espantada com o que aconteceu. Mas você não ouve a voz da mulher. Você não ouve a voz dessa mãe. Você não sabe o que essa mãe falou. Você só sabe o que aconteceu com ela pelo relato daquilo que aconteceu em sua vida. Mas ninguém sabe o que aquela mãe disse. Só sabe pelo texto que ela chorava. E é por isso que Jesus foi lá, irmão. Há coisas na sua vida que às vezes você não precisa falar para os outros. Você não precisa estar contando para ninguém. Você não precisa dizer para ninguém: Jesus está vendo você. Jesus está olhando para você. Jesus sabe o que é que você está passando. Ela não disse uma palavra. E olha o contraponto que Lucas está fazendo. Enquanto aquele centurião disse: tu der uma palavra, o meu servo será curado. Essa mulher não fala nada, mas Jesus vai lá onde ela está para restaurar a vida do seu filho. Sabe por quê? Ele é Deus, ele faz como quer, e quando quer, ir para o louvor da glória do seu nome. Todos ficaram possuídos de temor. E Lucas diz: e glorificavam a Deus. Aquele evento que aconteceu na família dessa mulher fez com que uma grande multidão desse glória a Deus pelo que Deus fez na vida dela. Eu vou repetir. Aquele acontecimento na vida, na família dessa mulher, fez com que uma grande multidão desse glória a Deus, e aquela notícia corresse os quatro cantos daquela terra, porque o milagre que Jesus operou na vida daquela família. Segura essa palavra aí para você nessa noite. Se você crê que isso é a palavra de Deus, Deus vai fazer um grande milagre na sua casa, no meio da sua família, que essa notícia vai correr, e muitos darão glória a Deus por causa que Jesus fez no meio da sua casa. Ah, mas você não sabe, não, pastor.
Irmão, eu já vi muita gente dar glória a Deus pelo que Jesus fez na minha casa. É muito bom você me olhar aqui, bonitinho, de terno e gravata, pregando a palavra de Deus, mas você não sabe quem fui eu outrora. Quem era o Eduardo? Perdido. Vivia numa vida viciada em drogas. Porque muitas pessoas diziam, olha, logo, logo a gente vai ouvir. Os próprios familiares diziam isso, ou está preso, ou está morto. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Jesus foi lá em casa. Jesus foi fazer uma visitinha lá no Valparaíso, onde eu morava. Jesus foi fazer uma visita naquele ambiente, sabe para quê, irmão? Para me resgatar, eu estava morto. Eu não tinha vida. Para ter um sorriso, eu tinha que fumar maconha. Para ter uma alegria momentânea, eu tinha que cheirar cocaína. Envolvido com o tráfico, até o dia que Jesus foi lá, me libertou, me deu vida, mudou a minha história, e eu vi pessoas dando glória a Deus pelo que Deus fez no meio da minha casa. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o mesmo Deus que Lucas está dizendo aqui, Ele tem poder e autoridade de visitar a tua casa. Senhor, tu está indo aonde? Eu estou indo lá em Naim. Ah, porque Naim é prazer? Não, porque tem alguém que perdeu o prazer. Eu estou indo lá devolver o prazer de novo. Ah, mas quem é essa pessoa? Ela não tem nome. Não, ela não tem, eu vou pegar. E Jesus chega na hora, bem na porta. Bem, quando o cortejo vai saindo na porta. Irmão, quando eu aceitei Jesus, Deus mandou uma cega na minha casa. Irmã Nininha, ela era cega, mas ela era profeta. Irmã Nininha chegou na minha casa e disse, jovem, eu vim te dar um recado. Eu disse, o que essa mulher vai saber? Você tem 15 dias de vida. Nas bocas de fumo onde você anda, Satanás tem planejado te matar. E eu disse, o que essa mulher vai saber de nada? Só, irmão, que ela começou a dar detalhes das bocas de fumo e ela não enxergava. Como é que ela sabia daquilo? Ela não vê, mas ele vê. Ele vê, ele sabe, ele conhece. Ele me deu 15 dias de vida. Mas no dia 4 de setembro de 99, Jesus enviou um homem no meu caminho, lá onde eu morava, e ele me levou para a Assembleia de Deus, no Valparaíso, na etapa C. 99, nós estamos em que ano? 2026. Faça as contas e veja que a última palavra, a última palavra, a última palavra, a última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem dá é Deus. Não vai, escute o que eu estou falando aqui para você nessa noite. Não vai enterrar, não vai morrer, não vai se perder. O prazer vai retornar. Quem está te falando é Deus, é a palavra dele. Você vai retornar a ter aquele prazer de outrora. Deus vai te devolver o prazer. Deus vai entrar nessa situação. Jesus vai entrar na sua história. Ele vai te mostrar que ele é Deus. Ele vai operar um milagre e vidas vão dar glória a Deus pelo milagre operado na sua casa. Se coloque em pé.
Depois que passou os 15 dias, o irmão me levou para a igreja. Meu testemunho é longo, irmão. E aí esse irmão foi embora. Ele era da cidade de Santos, em São Paulo. Eu sou paulista, eu nasci em São Paulo. Eu nasci na Grande São Paulo. Eu já tinha ido algumas vezes na cidade de Santos, mas eu nunca encontrei com esse homem lá. Mas Deus mandou esse homem lá onde eu morava para me resgatar. Eu fui deixar esse homem na roda ferroviária, irmão, sem nenhum real no bolso. Eu tive na época que pegar 20 reais emprestado para que ele comesse alguma coisa no caminho. Mas ele tinha dito para mim, ele falou, ó, Deus falou para mim que depois que eu levasse você, eu vim de Santos para cá, não tinha dinheiro para pagar passagem, comecei a passar fome nessa cidade. Na época estava construindo um cemitério no bairro do Pacaembu. Quem conhece aquela região lá sabe. Estava construindo um cemitério, ele veio trabalhar nesse lugar, não deu certo, ficou na rua passando fome e necessidade. Aí pediu para Deus, Deus me manda de volta para casa, eu não tenho nem dinheiro, Deus fazer alguma coisa. Aí Deus falou para ele, meu servo, eu te trouxe aqui, aleluia, porque tem uma vida muito preciosa para mim aí. Quando eu resgatar essa vida, eu vou pagar a tua passagem de volta para tua casa. Oh, irmão, sabe quem é aquela vida? Era eu, irmão. Aquela vida era eu. Eu estava perdido. Eu já tinha botado arma na cabeça para tirar a vida. Eu não tinha vida. Eu fui deixar aquele homem na roda ferroviária. Quando ele chegou lá na roda ferroviária, chegou no guichê e ele falou, moça, dá uma olhada aí se tem uma passagem para a cidade de Santos, no nome de Clério. Ela mexeu no computador, ela falou, tem sim senhor, e tem mais, a passagem está paga. O ônibus sai em 30 minutos. A passagem estava paga. Porque quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que falou que faria. Aquele homem foi embora. Coloquei ele dentro do ônibus. Nunca mais eu vi. Ele me deu o telefone dele, ele me deu o lugar onde ele morava. Eu até uns 2 anos depois de convertido, eu ainda ligava para aquele lugar e falava, moça, o endereço aí é esse, o telefone é esse. Ele disse, sim, mas não tem ninguém aqui com esse nome. Nunca ninguém nem viu essa pessoa aqui, mas eu sei que eu estou aqui. Ele foi lá, Deus mandou ele lá me resgatar. Depois de uns 15 dias, já encerrando, eu fui aonde? Fui lá na casa da irmã Nininha. Quando eu cheguei lá na casa da irmã Nininha, a casa dela via lotada de gente. Pensa numa mulher que era instrumento do Senhor. Ela já partiu para o Senhor. Eu entrei na casa da irmã Nininha. E aí eu disse, irmã Nininha, a paz do Senhor. E ela disse, a paz do Senhor, meu filho. Conta seu testemunho. Como é que ela sabia que era eu se ela não enxergava, irmão? Às vezes eu estava aqui do lado e ela falando, olhando para cá e falando comigo aqui. Como é que ela sabia? Ela não sabia, mas como eu disse aqui no começo, Ele vê todas as coisas. Ela disse, conta o que Jesus fez. Aí eu contei tudo que Jesus fez. Aí ela disse, meu filho, quando eu orava por você, eu vi o seu caixão descendo na sepultura e a sua família chorando. Mas ela disse, eu orei e disse, Deus, o rapaz não estava acreditando nos vasos de perto, manda um vaso de longe. E o vaso foi. O vaso chegou, entregou o recado, foi embora. E eu estou aqui para te dizer, Jesus restitui. Jesus restitui. Jesus é um Deus que restitui. Foi isso que eu vim falar para vocês aqui nessa noite. Deus sabe o que você está passando. Ele vê a sua vida. Ele sabe da sua história. E se Ele está te falando aqui nessa noite que Ele vai te devolver o prazer, creia, Ele vai.
Se Ele está falando que Ele vai restituir, Ele vai dar vida àquilo que estava morto, pode ter certeza que Ele vai. Eu quero orar por vocês aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua situação. Se porventura você entrou aqui nessa noite já pensando em desistir, em parar, eu quero dizer para você, Ele vai devolver o prazer para você outra vez. Se tem alguma mãe aqui que está com um filho perdido e não sabe mais o que fazer, ei, Deus vai botar os vasos dele para trabalhar. Fica tranquila. Vai resgatar, fica tranquila. Põe a mão no coração e vamos orar. Oh, Espírito de Deus, o Senhor é minha testemunha de que tudo que eu disse aqui é verdade. Ah, Senhor, só Tu sabe quem eu era. Só o Senhor sabe o milagre que fez na minha vida. Oh Deus, nessa noite visita mães aqui, ó Deus. Visita nessa noite pais aqui que estão, Senhor, sem esperança. Espírito de Deus, o mesmo milagre que Tu operou em Naim, opera no meio dessas famílias. O mesmo milagre que Tu operou na vida dessa mulher, trazendo a ela prazer outra vez, opera no meio dessas famílias. A mesma coisa que o Senhor fez na minha vida, faz na vida de filhos que estão perdidos. Espírito Santo, se alguém enfermo no nosso meio nessa noite, e o médico diz, não tem jeito, não tem o que fazer, visita nessa noite, em nome de Jesus. Visita agora, Espírito Santo, cura, opera um milagre, para o louvor e a glória do nome de Jesus. Deus, da minha esquerda para a direita, e da direita para a esquerda, passa como um general de guerra, aqui no meio, repreendendo todo mal, toda obra do adversário, jogando por terra, operando um milagre, porque Tu é Deus, está nesse ambiente, e tudo Tu podes fazer. Pai, continua abençoando essa igreja. Senhor, que as vidas aqui, ó Deus, nesse local, aqui do Riacho Fundo 2, aqui, ó Deus, nas redondezas e quadradas, que elas saibam que aqui há um lugar onde Deus opera, e que venham para cá para receber o milagre do Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar. Pai, obrigado por tudo, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.